Tá na mão, Joaquim, um apanhado agora sobre São Paulo. Os candidatos Ricardo Nunes, do MDB, e Boulos, do PSOL, farão o segundo turno da eleição na cidade de São Paulo, próximo dia 27. A disputa foi acirradíssima até os últimos instantes. Eles venceram o primeiro turno com o mesmo percentual de votos válidos, 29%. Com 25 mil votos de diferença, Nunes teve 29,48% e Boulos 29,07%. Só às 9h07 da noite, com 99,52% de apuração de urnas apuradas, foi definido então o segundo turno. Marçal ficou em terceiro lugar com 28,14% dos votos. Tabata Amaral, do PSB, e Datena, do PSDB, ficaram em quarto e quinto lugar. Eles tiveram, respectivamente, 9,91% e 1,84%. Tabata anunciou apoio a Boulos, mas Datena preferiu não apoiar ninguém, não apontar ninguém com o seu número, já que seu número de votos era irrelevante, aspas dele. O PSDB declarou apoio a Nunes. E o ex-coach Pablo Marçal, que botou fogo nessa disputa, tirou o corpo fora sobre o falso laudo médico que divulgou nos perfis dele e das redes sociais. O candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB afirmou que o suposto receituário que indicaria que Boulos teria usado cocaína foi postado pelo advogado dele, o Tássio Renan. A declaração foi dada a jornalistas na tarde de ontem, depois que ele votou ali no segundo turno, no primeiro turno, depois que ele votou. Perguntado se ele foi aconselhado a tomar a decisão de publicar ou publicou por decisão própria, Marçal culpou o advogado e diz que está 100% em paz com a decisão e que a publicação foi uma postagem de boa-fé. A Polícia Civil de São Paulo concluiu que o documento é falso a partir da comparação da assinatura adulterada do médico José Roberto de Souza, que constava no receituário. O médico faleceu em abril de 2022. A publicação foi derrubada e os perfis do Marçal nas redes sociais suspensos. Com o laudo, o empresário poderá responder por falsificação de documento particular e por crimes contra a honra de Guilherme Boulos. Além da Polícia Civil, a Polícia Federal também vai investigar o ex-coach. Carla Maria de Oliveira de Souza, filha do médico, ajuizou uma ação e pede inelegibilidade liminar de Pablo Marçal. E aí, Rafael Mesquita? Jefferson Acevedo, que eleição disputada em São Paulo. E na sua visão, o laudo falso que Marçal apresentou contra Boulos contribuiu para ele não ir para o segundo turno? Então, eu espero que tenha contribuído, né? Porque não é possível que alguém vai votar em uma pessoa que falsifica um laudo médico. Desde o primeiro debate, o Rafael, quando o Marçal acusou o Boulos de ser usuário de cocaína, eu vou falar declaradamente que foi isso que ele falou. Ele acusou o Boulos de ser usuário de cocaína. A Folha de São Paulo mostrou que ele usou um processo que era um homônimo dele lá e tudo mais. Falou que não era isso, que no último debate ele ia mostrar as provas inequívocas de fato que o Boulos era isso. No último debate, o Boulos levou um atestado toxicológico e o Marçal apresenta um atestado falso e publica na rede e fala que fez de boa fé. Assim, gente, toma vergonha, né? Não tem condição um negócio desse. Como que eu tenho capacidade de fazer isso? Gente, as pessoas têm reputação, as pessoas têm família. Como é que você chega em rede nacional e acusa uma pessoa de algo como isso? Assim? Isso é impensável. Como que você acusa uma pessoa sem prova de nada e depois posta um laudo falsificado? Inclusive porque o médico que postou o laudo era apoiador do Marçal. Depois a filha do médico fala que ele nunca trabalhou naquela clínica. A assinatura é falsificada. A polícia chega aí, você vem falar que fez isso de boa fé. Gente, vocês têm que ter muito, a pessoa tem que querer acreditar demais. Isso destrói a capacidade do debate, destrói, inclusive, a minha capacidade cognitiva, se eu falar assim, ele fez isso de boa fé. Isso não é debate, não. Em São Paulo virou um circo. Espero que isso, de fato, tenha refletido. Eu acho que refletiu muito pouco, se tiver refletido, Rafael, porque ele teve muito voto ainda, mas a pessoa ter coragem de votar num cara que faz esse tipo de, como o pessoal gosta de falar aqui em Goiás, esse tipo de mutreta, porque não tem condição. Uma coisa é você não gostar do outro candidato, discordar dele, levar para o campo, que é adversário, mas outra coisa é você fazer isso, é destruir reputação. Então, assim, espero que o Marçal suma da política, porque eu achava que a gente estava no fundo, no pré-sal, mas parece que tinha uma retroescavadeira lá, a gente está cavando mais ainda, está cada dia pior. Josiel Menezes, foi mentira sobre o estado de saúde dele após a cadeirada.
Teve acusação falsa contra a Tabata envolvendo questão familiar da morte do pai dela e agora esse falso laudo médico contra Boulos. Marçal foi além do que se esperava, apesar de tudo que foi feito por ele durante essa campanha? Eu acho que, principalmente com relação a esse atestado aí, houve um erro, né, de coordenação de campanha, né? De acordo com o que ele fala, a gente tem que acreditar, foi realmente o advogado dele que decidiu fazer essa divulgação, né? E ele não checou essa divulgação no arroxo da campanha e que acabou prejudicando. Ou seja, se foi a culpa só do advogado, o próprio advogado tirou ele do segundo turno. E foi culpa dele, né? Também saiu do segundo turno por causa desse atestado, né? Com relação à cadeirada, não tem que se falar, foi verdadeira, realmente machucou, uma cadeirada realmente machuca. Mas ele mentiu, né? Não, o estado de saúde dele, saiu na ambulância, ele mesmo falou que não precisava daquilo. Não precisava porque ele disse que daria conta, inclusive, de ir sozinho para o hospital, mas que houve a cadeirada e houve realmente a questão de luxação, isso aí houve. Agora, eu não concordei também quando ele pegou forte com relação à família da Tabata Amaral, que vira uma coisa muito voltada ali para a questão familiar, é mais difícil, né? Mas fora isso, todos pegaram. Quer dizer, o próprio Datena, a todo momento fazendo acusações, que foi o fiasco lá em São Paulo, para mim, foi o José Luiz Datena, que agora já diz que não sai mais candidato a nada, né? Ele sempre falava isso, mas de repente tentou aí essa busca pela Prefeitura de São Paulo. Então, houve realmente um arroxo muito grande na eleição ali de São Paulo, né? Que ficou constatado aí como os piores debates, né, no Brasil, ali em São Paulo, viu, Rafael? O Marçal, inclusive, disse que não vai sair candidato mais a prefeito de São Paulo, apenas governador e presidente no radar dele. Pois é, ele falou isso aí no dia de ontem, quando, inclusive, muita gente questionando, você vai aceitar de boa a questão eleitoral? Claro que tem que se aceitar de boa, e ele disse que não houve qualquer problema com relação aí à questão das eleições, da questão do voto a voto. Apenas essa questão realmente aí do atestado que acabou complicando, né, o que ele poderia ter ido para o segundo turno. Quem saiu mais forte lá em São Paulo? O PT, com apoio a Boulos, ou o grupo ligado a Jair Bolsonaro com o Nunes no segundo turno, aí, com boas chances, inclusive, de vencer? Na sua visão, José? Eu acho que saiu vitorioso ali o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele teve dois viés. Não só a aposta que foi feita aí no Ricardo Nunes, que foi feito oficialmente, como parte dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, principalmente deputados, né, foram ali já na direção do Pablo Marçal. Então houve essa aposta e com certeza, né, o Pablo Marçal já disse ontem também que vai direcionar a votação ali que ele teve. É possível que os votos dele sejam transferidos para o Ricardo Nunes. Então eu acho que o PL, principalmente, saiu muito forte ali em São Paulo. Para o panorama nacional, Jefferson, quem sai mais fortalecido dessas eleições em São Paulo? Então, eu acho que, de fato, o Boulos ter chegado no segundo turno é uma coisa que o campo progressista queria, e daí ele vai disputar com o Nunes, né? As pesquisas indicam que o Nunes tem possibilidade de ganhar, inclusive o Nunes poderia ganhar tanto do Boulos quanto do Marçal, né? Segundo as pesquisas. Só que daí eu acho que o Bolsonaro rachou ali, né? Porque ele meio que solta a mão do Nunes em determinado momento da campanha e deixa que a militância dele faça o que quer. E deu até declaração, ele falou que poderia apoiar o Marçal se ele chegasse no segundo turno. Sim, por quê? Porque ele solta a militância e o campo mais bolsonarista cola no Marçal. Inclusive porque ela não queria o Nunes, né? O Nunes vai no 7 de setembro, depois o Nunes vai na outra manifestação do Bolsonaro também, e ele não tem fala. Por quê? Porque uma base do Bolsonaro acreditava que o Nunes poderia ser vaiado durante a manifestação. O que acontece? O Bolsonaro, em determinado momento da campanha, ele solta a mão do Nunes e fala: militância, faz o que você quiser. Mas ele entende também que o Nunes, o Marçal, seria a superação dele. Porque é um cara mais jovem, com mais vitalidade, e mais agressivo, inclusive, e mais inteligente que ele.
Então poderia pegar esse espólio que sobrou do Bolsonaro, uma vez que ele está inelegível, e crescer. Só que o Bolsonaro isso era ruim, porque o acordo dele era com o Centrão, inclusive com a perspectiva de ganhar uma futura anistia dos seus crimes. Então o Tarcísio fecha com o Nunes, o Tarcísio não larga a mão do Nunes em nenhum momento, o Tarcísio continua nessa perspectiva, só que o Bolsonaro fica meio assim, né? Eu vou perder a minha base vai fazer o que quiser e eu vou ficar ridicularizado, porque isso pro Bolsonaro seria horrível. Você imagina o Bolsonaro abraça o Nunes e o Pablo Marçal que vai pro segundo turno. O Bolsonaro ele perderia as estribeiras, mas eu acho que daí todo mundo começa a atacar ele, né? Os filhos do Bolsonaro começam a atacar o Marçal, o próprio Bolsonaro aparece numa atividade do Nunes, não abraça, não faz live com o Nunes, mas aparece, o Nunes se rebaixa a pauta bolsonarista, então começa a falar que já é a favor de coisa que ele era contra, porque o Nunes sempre foi um cara muito de centro. Então você tem essa perspectiva agora. Eu acho que o Bolsonaro não perde nessa eleição, mas acho que a esquerda também não ganha. O internauta Caverna, aqui opinando sobre a eleição em São Paulo, está falando que o Datena encerrou a carreira dele ao vivo e que o Pablo Marçal foi amador nessas eleições. O Marco Antônio Gabriel também participando conosco, falando com a possibilidade do Marçal cair de paraquedas aqui em Goiás para disputar governo. Deus me Dependendo livre. da rejeição em São Paulo, ele pensa que pode haver essa migração. Vamos acompanhar, mas pelo jeito o projeto do Marçal não é aqui no estado de Goiás. E com essas opiniões a gente encerra o debate de hoje, agradecendo a participação aqui do jornalista da Agência Brasil Central, Josiel Menezes. Muito obrigado, Josiel. Até a próxima. Até a próxima, Rafael Mesquita, a Mariana, o professor Chefs, aquele abraço para você que acompanhou. Obrigado, né? Você que participou e deu a sua opinião. É muito interessante. Eu acho gostoso demais, viu, professor? Receber a opinião dos nossos ouvintes é bem diferente. Professor Jefferson, até a próxima. Muito obrigado, Rafael, Gisiel, Mariana, a todos que nos acompanham. Meu Instagram é @professoracevedo, estou à disposição para a gente continuar debatendo. E muito bom esse programa de hoje, né? Avaliando um contexto geral das eleições. E vamos ver o que vai virar o segundo turno em Goiânia, Aparecida e Anápolis. E no segundo turno estaremos aqui também, cobertura completa aqui na Brasil Central. Eu volto com você, Mariana.